Olá, gente. Estamos aqui novamente fazendo essa maravilhosa experiência de leitura de texto comentada por mim, tá? Eu vou procurar aqui a Zóia. Antes de mais nada, olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Ok, voltando para o que eu estava falando. Então, esses textos comentados, eu pretendo falar sobre coisas que eu já li, que eu já dei uma estudada, que eu já aprendi alguma coisinha a respeito desses textos, né? E conversar alguma coisa a respeito deles, caso vocês tenham interesses nesses assuntos. Hoje eu resolvi especificamente falar sobre música. Já que o vídeo passado eu falei sobre a história do brinquedo, hoje eu resolvi escolher um texto interessante que eu gosto muito, porque é baseado num livro que me ajudou muito a abrir a minha mente sobre música, né? Porque, afinal de contas, quando a gente tem uma formação muito erudita, a gente tem uma tendência, principalmente com alguns professores mais tradicionais, a coisa acontece da seguinte maneira: você chega no primeiro dia de aula, a professora pega o caderno pautado, né, que é aquele caderno específico para escrever música, e ali você tem aquela situação onde a professora ensina as notas da linha, do espaço, clave de sol, clave de fá, e você memoriza aquilo para poder ler uma partitura. Ok, você aprende a tocar alguma coisa desse jeito. Você pode até aprender muito bem, você pode vir a tocar muito bem, ok? Mas só que isso sozinho não é música. Música é muito mais do que você ler uma partitura e saber tocar um instrumento e, e fazer bonitinho, né? Tocar bonitinho, aí todo mundo, ai, como ele toca bonitinho, né? É muito mais do que isso, tá? Então, o que que eu estou pensando em fazer nesse projetinho de leitura comentada? Hoje eu vou apresentar para vocês dois trechos pequenos de um livro chamado O Ouvido Pensante. Eu já sugeri esse livro em algum vídeo atrás, muitos vídeos atrás, diga-se, né? E só que eu acho que, como naquela época eu não sabia usar essa ferramenta, aliás, eu acho que nem tinha essa ferramenta, que é o Zoom, que dá para compartilhar tela, dá para fazer um monte de coisa aqui. Então, eu vou aproveitar essa ferramenta para reviver vários temas que eu achei que eu precisava refazer para fazer uma demonstração, né, do que eu quero falar, né? Então, aqui tem um PDF do Ouvido Pensante, né, que é esse livro aqui, tem para vender
fisicamente, né? E o autor é esse Murray Schafer, da editora Unesp, né? O Murray Schafer, assim, só para dar uma palhinha, ele é um compositor canadense que trabalha com basicamente com música experimental, né? Com experimentos sonoros. É algo como o nosso Hermeto Pascoal também faz aqui no Brasil, só que, claro, cada um com suas características, né? Cada qual com seu cada qual. Mas o Mura Schaefer, ele também faz experimentos sonoros e também trabalha com outros conceitos que são interessantes para a gente pensar a música de uma forma mais profunda, além de ser algo que você escuta para dançar ou para ouvir uma coisa gostosinha ou ir para balada, ou seja, que trabalha elementos ligados à pedagogia musical. Esse livro é um livro basicamente de pedagogia e de reflexões sobre a pedagogia musical, o ensino musical, o que você pode aprender com algumas coisinhas do universo musical e por aí vai, tá? Então, esse livro é muito interessante, eu recomendo. Eu acho que para professores que dão aula de música e até mesmo de artes e que queiram fazer trabalhos mais sensoriais, mais de escuta ativa e, como o próprio nome diz, ouvido pensante, né? É um ouvido que atua refletindo sobre o que está ouvindo, né? Então, pedagogicamente, é um livro, é um método interessante de se ensinar música, principalmente música nas escolas, música com criança. É muito interessante isso. O fazer coletivo da música, que também é outra coisa importante que a gente precisa discutir sobre a coletivização do ensino musical, né? Que não é só você estudar sozinho ali o seu instrumento, mas também ter essa expressão onde você se junta com uma galera e produz música junto, né? Que é uma coisa importante, né? Pedagogicamente. Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui a primeira página, né? Que mostra que o original é canadense, né? Que o livro foi de 1986, né? E, enfim. Aí você tem, por exemplo, o tradutor, inclusive, tradução, essas coisas todas aí é da Marisa Trens de Fonterrada. É uma professora de música muito interessante. Tem aqui hum, os dados aqui. Essa Marisa Fonterrada é uma professora conhecida, né, importante do meio, no meio da educação musical. É sempre muito citada em textos,
Enfim, meus professores da época de música falavam muito, né? Era bem citado. Aí você tem o sumário, aí você já começa o compositor na sala de aula. Aí, primeiro contato, que é música, música descritiva, texturas de som, música e conversa, máscara do demônio, da maldade, que é um experimento, né? Não é para ninguém ter medo, mas é interessante. É interessante que esse negócio veio assim em forma de link, né? Para você já baixar a página direto para onde você quer, né? Aí tem quando as palavras cantam, nova paisagem sonora, e tem várias coisas aqui interessantes. O rinoceronte na sala de aula, aí tem educação musical, considerações, educação musical mais considerações, enfim. Aí o que que temos aqui? Apresentação. Uma coisa que eu simpatizei logo de cara com esse livro foi um conceito muito interessante chamado paisagem sonora, que é uma coisa que você vai ver com uma certa frequência aqui nesse livro, que é a estrutura de você pensar nas paisagens não só como elementos visuais, porque o que está na paisagem, né, também possui sons. O som também é uma constituinte das paisagens, sejam urbanas, sejam na natureza, seja lá na floresta, porque a floresta ela não é só uma imagem de floresta, é uma floresta que tem os sons de florestas. Então, a sonoridade que está em torno da floresta também compõe a paisagem da floresta, tá? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar enquanto eu for lendo algumas coisas aqui, a apresentação e o prefácio que foi. A apresentação é da Marisa Fonterrada e o prefácio é do próprio autor, tá? Vamos ver o que que eles dizem e por que que eles resolveram, principalmente a Marisa, por que que ela resolveu fazer a tradução, a apresentação, editar esse livro para a nossa língua, né? Que é uma coisa interessante a gente saber o que jogou essa mulher para esse trabalho, né? Então aí a gente vai ver o que que nós podemos fazer. Então é isso. Alguns dos textos apresentados neste livro já eram conhecidos por mim no início da década de 70. Esse é um fenômeno que ocorre muitas vezes no Brasil. Um autor que não é publicado em português passa a ser lido por um grupo restrito que por acaso teve acesso à sua obra. Isso é um problema sério que nós enfrentamos, né? Aliás, eu acho que no mundo inteiro, quando você tem textos de referência que estão em outras línguas, você acaba sendo forçado você mesmo disponibilizar essa tradução, ou seja, você mesmo ir lá traduzir, enfim. Eu não sei se todos os países levam um certo tempo para que essas traduções sejam feitas, mas aqui às vezes um negócio fica anos,
para sair é, numa tradução, né? Então, aí ela, reticência. Já havia me debruçado, portanto, sobre alguns desses textos e me admirado com a capacidade de invenção e com o pensamento original do autor. Mas quem era ele? Aqui nesse caso, original significa diferente, que apresenta originalidade, tá? Que realmente é muito original, né? Muito inédito. Quase nada se sabia no Brasil a seu respeito, apenas que era um compositor canadense que se dedicava também ao ensino, lecionando para as crianças e adolescentes. Utilizei nessa época algumas das suas propostas em minhas aulas, e elas foram curtidas, fruídas pela meninada brasileira. Ou seja, o cara é canadense, mas que, enfim, é porque o trabalho dele é tão lúdico que eu acho que as crianças e os adolescentes acabam se engajando na proposta, tá? Vocês vão ver à medida do for, que eu for lendo aqui. Quase 20 anos depois, é que eu pude conhecer, durante uma viagem ao Canadá, seu trabalho, sua obra, sua música. Foi lá que fiquei sabendo que, além de suas atividades como compositor e educador, Murray Schafer havia liderado uma importante pesquisa a respeito do ambiente sonoro em Vancouver. Era um estudo multidisciplinar sobre o som ambiental, suas características e modificações sofridas no decorrer da história e sobre o significado e o simbolismo desses sons para as comunidades afetadas por eles. Vocês já estão percebendo que a sonoridade, os sons que compõem os ambientes, são importantes porque esses sons eles vão de alguma forma mexer com o que nós com o nosso dia a dia, né? Nós temos uma diferença brutal entre o tipo de som que a gente enfrenta quando a gente está no meio do mato e o som que a gente tem no ambiente urbano, né? Aí ele resolveu fazer um mapeamento dessas sonoridades, tá? Ah, e como é que esses sons afetam essas comunidades? Como é que você é afetado pelos sons que estão em torno de você, em torno dos lugares nos quais você está, né? A grande preocupação de Murray Schafer nessa pesquisa era conferir um enfoque positivo à questão da poluição sonora, tentar enxergar alguma coisa interessante aí, né? E do ruído ambiental indiscriminado. Questões essas, segundo o autor, geralmente tratadas através de leis restritivas. Sua proposta era a elaboração de um projeto acústico mundial que, através da conscientização a respeito dos sons existentes,
pudesse prever o tipo de sonorização desejada para determinado ambiente, né? Então, é meio que como se fosse uma ergonomia do som, né? Ou seja, aquele som que você pesquisa para um fim que pode funcionar como uma ambientação relaxante, de repente, né? Quem sabe? O mundo, portanto, seria tratado como uma vasta composição macroscópica, macrocosmo, não. O mundo, portanto, seria tratado como uma vasta composição macrocósmica, né? Nós temos som para tudo quanto é lado, né? E provavelmente até, quem sabe, em outros lugares do universo, né? Composta pelos músicos, definido pelo autor, né? Qualquer outro, como qualquer um ou qualquer coisa que soe, né? Ou seja, ele, deixa eu ler melhor esse trecho que ficou horrível. O mundo, portanto, seria tratado como uma vasta composição macrocósmica composta pelos músicos definidos pelo autor como qualquer um ou qualquer coisa que soe. Qualquer coisa que faça barulho pode ser música. É basicamente isso. Qualquer coisa que soe você pode usar como elemento musical. Não existe. Existe o instrumento musical e existem produtores de música que pode ser qualquer coisa. Uma faca, por exemplo, fazendo esse som. Ou seja, você pode. Tem aquele negócio que eu tô sem prática, né? De estalinho. Vocês provavelmente devem ter ouvido um cachorro latindo lá fora, tem a tesoura. Então, você pode usar qualquer coisa que faça som. A ideia é você aprender a utilizar todos esses equipamentos, todo o seu entorno como instrumento musical e produtor de música, tá? Nesse projeto seriam discutidas pelas comunidades questões como quais os sons que queremos eliminar, conservar ou produzir. Porque esse é um começo interessante para saber discriminar os sons, né? Fazer essas diferenciações de ruído, som, o que é gostoso ouvir, o que não é, o que você não gosta, o que você pretende, ou seja, como você poderia melhorar também essa questão ambiental, né? Porque hoje em dia a gente sabe que certos sons causam problemas ambientais graves até, né? Por exemplo, rotas marítimas perturbando a audição de alguns animais aquáticos. A gente sabe um monte de coisa a respeito desse tipo de coisa, mas é interessante a gente
pensar a respeito disso, né? Não que a gente vá conseguir alguma coisa, mas pelo menos pensar a respeito do ambiente sonoro que nós estamos inseridos, tá? Então, ah, essa faceta de Murray Schafer não era conhecida no Brasil. Também permanece quase desconhecida entre nós sua vasta produção musical, literária e plástica. Schaeffer trabalha com formas, sejam elas verbais, gráficas ou sonoras. Sua composição musical explora sons da natureza, sons da neve, da água, do fogo, sons de sinos, sons do luar, sons inusitados, sons do cotidiano. Schaeffer resgata os sons que não ouvimos mais ou por terem desaparecido, substituídos pelos sons progressistas das novas invenções ou por estarem tão arraigados ao nosso dia a dia que já não são mais percebidos atentamente, pois fazem parte do pano de fundo que constitui o nosso cenário ambiental. Sons que fazem parte da enorme massa que hoje compõe o universo sonoro contemporâneo. Então, ele, como você pode ver, tudo que, até coisas que você pode dizer assim, bom, desde quando o luar tem som? Você pode até não ter uma percepção sonora desse som, mas você pode imaginar como é que seria esse som em algum tempo atrás, sei lá, né? Ou pelo menos imaginar se existe um som lunar, ou se, enfim, é uma questão imaginativa, né? Você trabalhar com todas essa diversidade de sons que nós temos e perceber que muitas vezes uma coisa interessante que ele colocou aqui, né, é que muitas vezes a gente deixa de ouvir certos sons. Não porque a gente ficou surdo, mas é porque alguns outros sons surgiram que estão encobrindo um som mais sutil, né? A gente até escuta cigarras na cidade, mas a gente ouve as cigarras com muito mais potência no campo. Às vezes a cigarra até está cantando, mas tem uma britadeira do nosso lado que está ofuscando o som da cigarra. Então você tem toda essa, os passarinhos. Quantos passarinhos você já deixou de escutar durante parte da sua infância até agora? Porque não é só o passarinho que acaba, que se extingue em algumas situações, nesses processos de extinção. O canto deles também cala, né? Então, esse mapeamento, essa atenção que você coloca em torno do seu ambiente é uma coisa muito interessante e muito importante, tá? Assim,
de descoberta em descoberta, de escuta em escuta, tomando contato com seus textos e sua música, vendo-o atuar como professor, tanto lá fora quanto no Brasil, que visitou em 1990, ele esteve aqui, né, no Brasil, conversando com ele a respeito de sua obra e suas experiências, fui compondo o meu mosaico compreensivo acerca de Murachê. Aí tem essa palavrinha aqui, né? Que deixa eu ver se eu consigo. Essa palavrinha aqui, ó, que eu não sei o que significa, mas deve ser uma exclamação aí, né? Então, é, abre-te. Ah, eu acho que é isso que está querendo dizer aqui. Abre-te, ouvido para os sons do mundo. Abre-te, ouvido para os sons existentes, desaparecidos, imaginados, pensados, sonhados, fruídos. Abre-te para os sons originais da criação do mundo, do início de todas as eras, para os sons rituais, para os sons míticos, místicos, mágicos. Bom, como é que fecha isso aqui? Mágicos, encantados. Para os sons de hoje e de amanhã, para os sons da terra, do ar e da água, para os sons cósmicos, microcósmicos, macrocósmicos, mas abre-te também para os sons de aqui e de agora, para os sons do cotidiano, da cidade, dos campos, das máquinas, dos animais, do corpo, da voz. Abre-te, ouvido, para os sons da vida. De novo, a palavrinha. Eita! Deve ser alguma coisa assim, uma coisa meio nesse nível. Agora, deixa eu ver, apagar esse trequinho aqui. E como é que eu saio dessa? Ah, eu acho que é aqui. Isso. Quais são os caminhos, quais são os meandros que levam o autor, nascido em país de primeiro mundo, a elaborar uma proposta de trabalho tão adequada a países como o nosso, que enfrentam toda sorte de dificuldade na elaboração e aplicação de projetos educativos e principalmente artísticos? Porque a proposta de Schaeffer é particularmente possível ao Brasil. E vale, talvez, a pena examinar-se o porquê dessa afirmação. Em primeiro lugar, não é uma proposta dirigida a alunos especialmente dotados, mas toda a população. Porque é uma educação, isso aí já é uma parte meu, porque não é uma educação musical feita para desenvolver talentos ou descobrir talentos, mas é uma educação musical necessária para todos, porque é uma educação, principalmente como dá a entender de todo esse trecho aqui que eu estou lendo, de tudo que eu já li antes aqui desse texto,
que o Schaeffer, ele tinha uma proposta de educação musical para todo mundo, que todo mundo pudesse se beneficiar dessa proposta educativa. Porque, afinal de contas, se você está trabalhando com educação musical, você não está trabalhando com pessoas que vão virar Mozart ou Beethoven. Você vai educar essas pessoas para ter uma escuta mais ativa, uma escuta mais elaborada sobre as coisas que estão em volta dela, né? Descobrir os sons, dar uma nova perspectiva para esse universo que é cheio de sons, tá? Isso a gente pode fazer em qualquer lugar, em qualquer escola. Você vai numa escola rural, sem nada, você vai encontrar ali recursos sonoros para trabalhar. Afinal de contas, o som persegue todo mundo em toda parte, em todo lugar, a todo momento. A gente vive rodeado de som o tempo todo. Então, material é que não falta no mundo, né? Talvez até mesmo para deficientes auditivos, isso aqui funciona porque, afinal de contas, como o conceito de som também passa pelo conceito de vibração sonora, né? Ou seja, porque muitas vezes o deficiente auditivo, ele sente o som como vibração no corpo, né? Então, isso também faz parte do processo de aprendizado. Sentir essas vibrações, trepidar. Você sabe que tem mesmo um surdo seria capaz de saber que tem uma britadeira do lado dele, porque o treco trepida, né? Então, isso também é importante ser dito para não ficar dizendo, ah, mas e se a pessoa for surda? Temos material para elas também, tá? Por isso que é importante apresentar o Murray Schafer para o maior número de gente possível, porque o Murray Schafer ele vai fundo nessas questões, tá? É, que mais? Aí, como ele diz aqui, a elaborar uma proposta de trabalho tão adequada, a aplicação de projetos e principalmente onde é que eu estava? Então, ela começou a dizer aqui: em primeiro lugar, não é uma proposta dirigida a alunos especialmente dotados, mas a toda a população, né? Independente de talento, faixa etária ou classe social. Além disso, Schaeffer preocupa-se em partir dos elementos mais simples, das observações mais corriqueiras, de quantos modos diferentes pode-se fazer soar uma folha de papel ou as cadeiras de uma sala de aula, como sonorizar uma história de modo a torná-la reconhecível apenas pelos seus sons, como construir uma escultura sonora. Você vê que ele mistura elementos sensoriais numa mesma
questão, né? Ou seja, escultura, que seria uma coisa visual, misturada com som, ou seja, e transformar numa terceira coisa, né? É uma coisa, é bem interessante esse texto. Talvez eu nem precise ler a apresentação dele e eu deixe isso para outro momento, mas vamos ficar, por enquanto, nessa apresentação para ter uma ideia de elementos para a gente discutir, né? Elementos interessantes, né, a serem trabalhados. Ele, se vocês observarem, ele faz, o trabalho dele é uma coisa altamente sinestésica, no sentido de fazer sinestesia, de misturar coisas visuais com auditivas, cheiros, de repente cheiro tem som, né? Alguma coisa assim. Então ele trabalha muito com essa quebra de paradigmas, de que os sentidos são todos compartimentadinhos, e isso nem biologicamente são mais, né? Recentemente eu vi um vídeo desses biólogos, assim, que eu não me lembro qual deles, que falam que antigamente você via uma língua, né, numa estrutura, num livro ali de anatomia, qualquer coisa, aí aparece assim os trechinhos, doce, amargo, azedo, salgado, ou seja, tudo setorizado ali na língua. E hoje em dia o pessoal já diz que não existe essa coisa de que tal lugar você sente melhor tal sabor. Você sente todos os sabores, todas essas sensações na língua toda, né? O que pode variar é a distribuição, que algumas pessoas captam melhor o doce e outras nem tanto, outras percebem melhor uma pimenta, um picante, mas isso não é exatamente uma regra. As línguas são diversas também, né? Então, já que a gente já pode romper certos paradigmas nessa coisa dos sentidos, a gente pode romper paradigmas musicais só a partir dessa apresentação maravilhosa que a Marisa Fonterrada está nos apresentando, tá? A maior parte dos textos que compõem este livro foi escrita há mais de 20 anos. Há 20 anos o Brasil não tem mais a disciplina educação musical nas escolas. Bom, isso foi numa época que Villa-Lobos chegou a introduzir a música em todas as escolas do Brasil, mas isso acabou. E agora o que nós temos é que nas escolas municipais e algumas escolas particulares, dependendo da proposta da escola, você tem aula de música. No estado, você tem aulas de arte, né? Mas que o material do Schaeffer até funciona, mas houve uma época que não tinha arte, que não tinha música, que não tinha, simplesmente não tinha.
Então, ela está se referindo, como esse livro é de 86, se eu não me engano, né? Foi a data que eu li ali em cima. Eu acho que naquela época fazia um tempão que a aula de música havia acabado nas escolas brasileiras, né? Então, temos que ter isso em mente. Mas hoje em dia algumas escolas já têm, as municipais têm, oferecem, as particulares, dependendo da filosofia da escola, tem. Então, agora falta ser uma coisa mais é, abrangente, estender amplamente para todas as escolas de todas as redes possíveis e imagináveis, né? Então, uma geração já se formou sem ter tido a oportunidade de fazer música, que ficou restrita aos conservatórios e escolas de música. A essa geração está vedado o acesso à prática musical. A música foi colocada num pedestal inacessível, só alcançado pelos especialmente bem dotados. Ou para aquela pessoa que chega com a mãe, eu quero estudar piano. Eu, eu quero estudar piano, né? Mas aí a gente vê que eu acho que é por isso que muita gente se acha, porque faz música, né? E enquanto que na realidade seria um negócio que deveria ser expandido para tudo quanto é lugar. Nesse sentido, nossos amiguinhos educadores da área de educação física, educadores físicos, foram muito mais efetivos no sentido de obrigar a educação física nas escolas por tempo pra caramba. Mas aí a gente tem uma questão aí interessante a ser discutida, que a educação física, ela tem, como foi dito num vídeo aí de um educador físico, se eu achar, eu ponho no comentário fixado. Boa parte da educação física brasileira surgiu no meio militar. Então, eu não preciso parar para explicar muita coisa, né? Eu acho que, para bom entendedor, já explica muita coisa isso, né? Lobby, isso se chama lobby. E no caso da arte, né, você vê que você, com esse bando de gente reaça na política, reclamando de Lei Rouanet, metendo malho em artista, em cantor, em ator, e gente que trabalha com arte, complicado você fazer um projeto mínimo para dizer assim, olha, nós queremos músicas em todas as escolas, que na realidade seria uma coisa de acesso a todos, tá? Então, ok. Essa parte está entendida, está compreendida? Então, com a proposta de Schaeffer, abre-se novo campo de possibilidades.
dentro ou fora do sistema escolar de ensino. Os exercícios que propõe podem ser realizados em sala de aula ou em qualquer outro lugar, com grupos de qualquer idade. Pode ser atividade curricular, como também ser guerrilha cultural, por que não? Na qual brincar com sons, montar e desmontar sonoridades, descobrir, criar, organizar, juntar, separar, são fontes de prazer e apontam para uma nova maneira de compreender a vida através de critérios sonoros. É com muito prazer que apresentamos ao leitor brasileiro um pouco de Murray Schafer para ouvir melhor. E aí está a assinatura da Marisa Trent de O Ponterrada. Então, esse texto ele é muito interessante porque ele apresenta essa obra de uma forma bem completa para entender o fundamento filosófico do Schaeffer, né? Porque quando você vai trabalhar uma questão pedagógica, seja lá do que for, e que você vai elaborar um trabalho, um projeto educacional, uma metodologia de ensino, você tem que fundamentar essa metodologia. Você não pode trabalhar essa metodologia sem uma fundamentação, sem um pensamento, sem um porquê que você acredita que fazer a educação dessa maneira vai produzir mais resultados ou vai ser melhor para as pessoas. Que as pessoas vão ser pessoas melhores após a sua metodologia de ensino. Então é isso. Esse texto ele é bem completo, tem aqui o, o prefácio, né, que é bem grande, assim, tem 2 páginas, aí eu posso fazer outro vídeo falando só o prefácio, né? Então, como vocês veem, o Murray Schafer é uma delícia, eu adoro esse cara, eu adoro trabalhar musicalmente com ele. Ele traz muita coisa interessante e vale a pena para educadores musicais e para quem quiser aprofundar algumas, ou pelo menos usar esses recursos que o Murray Schafer coloca na música. Muitos deles é possível que você aproveite em aula de outras disciplinas, né? Aproveite para montar projetos, como resolver questões ambientais dentro de sala de aula, como é que, enfim, tem várias questões aí nesse trabalho do Schaeffer que valem a pena a gente discutir. Então é isso, obrigada. Saudações anarquistas para todos. A tia Zói agradece pela atenção. Tchau.